a igreja tem feitos, a igreja combate herege, a igreja combate seita. É uma igreja que realmente tem uma postura temente a Deus. É uma igreja que tem obras. É uma igreja que suporta a perseguição. Porém, em determinado momento, essa igreja recebe uma mensagem muito forte. E a mensagem é de que ela havia perdido o seu primeiro amor. A igreja recebe uma mensagem que, apesar de tudo isso, querido, ela havia perdido aquilo que era mais importante, aquele sentimento que ardia dentro do coração, aquela fome, aquela sede pela presença, aquela vontade de estar com Ele, aquela vontade de caminhar com Ele, aquela vontade de ouvir a voz dEle, aquela vontade de realmente conhecer mais e mais a Ele, e tudo isso em um cenário em que a igreja era perfeita, querido. Se nós falarmos aqui de obras, de elogios, se nós lermos aqui as 7 cartas que são enviadas às igrejas, talvez nenhuma igreja recebeu tantos elogios. Talvez nenhuma igreja recebeu tantas mensagens, tanta coisa boa. Porém, eu acredito também que talvez essa tenha sido a igreja que recebeu a maior angústia no coração. Você sabe por quê? Porque talvez, meu querido, você caminhe, você faça tudo para Jesus. Você vem aqui no culto de domingo, você vem no culto de quarta, você vem no culto de sexta, no GP, você vem no GP dos homens, no GP das mulheres, no GP dos casais. Você está trabalhando, está fazendo de tudo. E daqui a pouco você vê, você está tudo no automático. E cadê o seu amor por Ele? Cadê aquele seu tempo de intimidade? Aquele seu tempo de relacionamento? Em que você ajoelhava na sua cama, você chorava e você clamava pela presença de Deus. Sexta-feira nós iniciamos um projeto aqui na igreja. E eu sempre falo que nós devemos ter a oportunidade de evangelizar aonde nós pisamos. A nossa vida deve ser uma forma de evangelismo. Onde você trabalha, onde você frequenta, deve ser uma forma de evangelismo. E a gente teve a oportunidade, Tainara foi plantando uma semente em um rapaz que começou a trabalhar com a gente, tem mais ou menos aí, acho que 1 mês e pouco, né? 1 mês e pouco que ele está trabalhando com a gente. Tainara foi plantando a semente, e aí Tainara virou e falou assim: ó, sexta-feira vamos lá na igreja? Ele falou: vamos, só preciso de uma carona. Aí a gente já se mobilizou, né? Falou: Pex, ó, vai de carro, leva uma galera com você, e a gente vai levar ele, e a gente ia levar outro rapaz lá da empresa, que já era cristão. E aí ele veio aqui na sexta-feira, e aí de repente, no meio de tudo que estava acontecendo, para não. No meio de tudo que estava acontecendo, eu olhei para ele, eu vi que ele estava lá no cantinho dele com os olhos marejados, e talvez ele não estivesse entendendo o que estava acontecendo dentro do coração dele. Só que a gente já sabe, né? E aí o Espírito Santo foi falando no meu coração ao longo da mensagem. E daqui a pouco, quando eu tive a oportunidade de cantar novamente, no final eu fiz um apelo. E eu perguntei quem que queria aceitar Jesus. Eu já sabia que esse apelo era para ele. E daqui a pouco ele vai lá na frente, ele começa a chorar, ele ajoelha junto com o Peterson lá na frente.
E aí hoje, quando a gente estava vindo para cá, o Peterson, ele conversando com a gente no carro, ele falou que ele virou para o Peterson e falou que ele não entendia aquilo que ele estava sentindo, mas que ele estava sentindo uma paz. E de repente aquela pessoa encontrou com Jesus. E você sabe de uma coisa? Aquilo que ele sentiu, que ele está sentindo agora, e que ele vai continuar sentindo, é justamente o primeiro amor. É aquele sentimento que ele não está entendendo, mas que ele precisa de Jesus e que ele depende de Jesus e que ele precisa estar com Jesus. E de repente a gente voltava para casa com ele e a gente sentia que ele estava totalmente perdido, no sentido que a gente falava as coisas com ele, a gente tentando conversar, e você percebia que a mente dele estava em outro lugar, porque ele não estava entendendo o que aconteceu com ele. E aí eu vou te dizer uma coisa: tem quanto tempo que você não sente isso? Tem quanto tempo que o seu coração não arde mais por Jesus? Tem quanto tempo que talvez você frequente os cultos no automático? Você vem para cá, você adora da mesma maneira. Você vem para cá, você já não se entrega mais da mesma forma. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus quer encontrar contigo, mas Ele quer reviver aquele sentimento lá do início, aquele sentimento do primeiro amor. Hoje é dia de lembrar da onde muitas das vezes nós caímos e realmente caminhar com Ele, com aquela chama ardendo dentro do coração, querido. É hora de avivar essa chama, meu querido. Sabe, às vezes parece que o tempo que nós caminhamos como crentes acaba atrapalhando a gente. Eu vou explicar para você. Talvez quando você se converteu a Jesus, você vinha para a igreja e você a todo momento estava aleluia, glória a Deus, glória a Deus, santo é o Senhor. A todo momento você estava queimando por Jesus e você estava lá na sua casa e você falava assim: eu preciso ler a palavra de Deus agora, eu preciso falar com Jesus agora, eu preciso falar com Ele. Talvez lá no início, em vez de ligar talvez a televisão dentro da sua casa e botar em um programa A, B ou C, você chegava e você colocava o louvor, e enquanto você estava em casa cozinhando, de repente você estava trabalhando, de repente você estava até mesmo tirando um tempo com a sua família, você estava ouvindo louvor, e tudo isso porque o seu coração queria estar conectado com Ele. Agora parece que com o tempo nós adquirimos uma falsa maturidade cristã. E aí depois de um tempo, nós não adoramos mais da mesma forma, porque talvez o nosso inconsciente, aqui no nosso subconsciente, a gente fale assim: não, eu já tenho 5 anos como cristão, 10 anos, eu já sou maduro, eu entendo que isso não é mais coisa para mim. Aí daqui a pouco você ganha um cargo dentro da igreja e você fala assim: não, eu tenho uma determinada maturidade, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho uma posição. Talvez você, daqui a pouco, é consagrado, aí você vai se tornar um diácono, um presbítero, um pastor. E aí você começa a pensar: não, se eu como presbítero, como diácono, como pastor, eu tivesse adoração assim, se eu de repente no meio do culto me ajoelhar, será o que as pessoas vão pensar? E a gente vive nessa falsa maturidade, achando que a gente está cada vez mais maduro.
Aí você fala assim, não, mas eu já tenho tanto tempo de crente, eu já vou na igreja há não sei quantos anos e ninguém nunca me viu fazer isso. Isso daí foi só no início da minha caminhada. Ah, mas eu cuido dos jovens, né? Eu sou líder de jovens, eu não posso chorar na frente dos jovens, eu não posso. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se livra dessa religiosidade, querido. Se livra disso. Ele quer a sua completa e genuína adoração. Ele quer a sua adoração. Ele não está mais preocupado com sacrifícios como era no passado, mas a palavra de Deus diz que sacrifício verdadeiro a Deus é um coração contrito, é um coração quebrantado. Ele não quer nada além de você, do que o seu coração. Ele não quer nada mais do que o seu coração, do que a sua adoração genuína. Então abre sua boca, adora Ele, engrandece o nome dEle, querido, porque Ele está aqui. Essa noite é uma noite para a gente voltar para a linha, querido. É noite de voltar para o primeiro amor. É noite de voltar para aquele sentimento que você não sente mais há muito tempo. É noite de você pedir isso para Ele, porque eu aqui, eu não consigo fazer nada por você. Agora, se você falar com Ele, Senhor, eu quero sentir aquele fogo, eu quero chorar de novo, eu quero voltar a me derramar na Tua presença. Aí Ele vai começar a agir, aí Ele vai começar a fazer. E daqui a pouco, querido, você vai perceber que você não vai estar mais sozinho, mas você vai estar cheio da presença do Espírito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, Deus. Essa noite é uma noite de adoração, é uma noite de retornar, querido. Glória a Deus. E talvez e agora eu vou me incluir nisso, querido. A gente às vezes, querido, eu fico imaginando Deus olhando lá do céu e falando assim, rapaz, que espertalhão. Porque às vezes a gente usa a própria palavra de Deus, como o pastor Maria, para poder justificar até coisa errada que a gente faz, né? E eu já vi muito isso. E às vezes, né, a gente fala assim, não, Senhor, eu, por exemplo, quando dá 9 horas na igreja, em ponto, eu vou embora. Eu vou embora mesmo, porque tem que ter ordem e decência. Quem já ouviu isso aqui? Ordem e decência, né? É bonito a gente falar isso, a gente enche a boca para falar isso, né? É bonito demais. E se eu te disser que o apóstolo Paulo não estava falando nada a ver com o horário de culto quando ele disse isso? O apóstolo Paulo estava falando para uma igreja que todo mundo profetizava ao mesmo tempo, em que todo mundo se levantava ao mesmo tempo para falar, uma igreja que não tinha organização. Não tinha nada a ver com o horário de culto. Mas às vezes a gente pega umas passagens assim, a gente fala assim, nossa, passagem bonita, vou usar para justificar para isso. E eu não estou dizendo, né, nós somos uma igreja muito organizada, graças a Deus, a gente sempre, né, acaba ali 90% das vezes o culto no horário certo, mas, rapaz, eu vou falar um negócio aqui, vocês me perdoem, mas eu vou falar.
Às vezes a gente está aqui de cima, né? Às vezes eu estou sentado ali esperando o louvor. E rapaz, eu vejo, parece que tem gente que está contando o relógio, cara. É loucura. Tem gente que está contando o relógio. Está olhando lá, 8h59, 8h59, 58 segundos, 8h59, 59 segundos, 9 horas. Opa! Querido. Rapaz, se a gente não consegue ficar 10, 20 minutinhos a mais de vez em quando, como é que você vai ficar a eternidade adorando a Ele, querido? Você vai estar lá no céu, você vai falar assim: Senhor, deixa eu descer um cadinho, deixa eu voltar ali para a terra um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Gente, a gente precisa entender que desde o princípio Deus nos chama para uma vida de adoração a Ele. Lá no jardim, todo fim de tarde, Deus se encontrava com Adão. O pecado afasta o homem de Deus. E depois você vê ao longo da Bíblia inteira Deus tentando estabelecer um relacionamento com o homem. Primeiro é o tabernáculo. Daqui a pouco não é mais o tabernáculo, mas daqui a pouco é o templo. Deus falava também até através de reis, profetas e juízes. E depois de um tempo, Deus envia o seu próprio Filho para ser o sacrifício perfeito, para que o véu do templo se rasgasse de cima a baixo, e eu e você tivéssemos livre acesso à presença do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e viram por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E aí a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Só que deixa eu te dizer uma coisa: para isso acontecer foram 10 dias de adoração. Foram 10 dias ali que chegaram 500 pessoas e sobraram 120. Foram 10 dias em que os mais perseverantes, aqueles que estavam no primeiro amor e que falavam: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, aqueles receberam o poder do alto. E aí eu te pergunto hoje, querido, você quer poder do alto ou não quer? Então tem que fazer algo que é diferente. Tem que ter aquele sentimento de primeiro amor. Tem que ter um sentimento de primeiro amor. Não adianta. O mesmo Jesus que está aqui hoje é aquele que estava aqui quando você se converteu e que você ficou maravilhado. O mesmo Jesus que está aqui hoje é aquele Jesus que de repente estava lá quando você foi batizado com o Espírito Santo. O mesmo Jesus que está aqui hoje é aquele que estava lá quando você foi batizado nas águas, que você sentiu a presença do Espírito Santo entrando dentro de você, se tornando uma nova criatura. Ele não mudou, mas é a nossa adoração que muda. Querido, você imagina se todo culto a gente chegar aqui e a nossa adoração for uma adoração regada pelo primeiro amor, regada pelo sentimento de amor a Ele, de devoção a Ele, regada pela intimidade com Ele que você está construindo na sua vida. Nós vamos revolucionar não somente essa igreja, mas esse bairro, essa cidade. Porque é isso que acontece quando você resolve viver para Ele, estabelecer uma vida de intimidade com Ele.